Imagine a cena na mente por um momento. Você chega segunda-feira para trabalhar na biblioteca e no final de semana houve uma chuva na cidade. E a biblioteca acabou tendo goteiras e vários livros estão molhados. Vários livros estão debilitados, né? Estão ali com problemas. Então, é muito importante que um bom auxiliar de biblioteca conheça pouco sobre preservação, conservação e restauração de livros. Nessa aula eu trouxe para ti o que pode gerar problemas nos livros, né? O que gera e o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça dentro de uma biblioteca. Então, o primeiro ponto é que dentro da biblioteca tem vários livros, né? Um acervo muito grande. É necessário que nós aplicamos a conservação preventiva. Qual que é a diferença entre conservação preventiva e conservação corretiva? A conservação corretiva é aquela que vai ocorrer quando houve um problema, quando o livro rasgou, o livro caiu, ele molhou, ele sujou, né? Alguma coisa aconteceu que degradou o livro. E a gente tem a conservação preventiva, que eu vou atingir as coisas antes que se degrade o livro, antes que isso prejudique os livros. Então, a meta principal da conservação preventiva é o estudo e o controle das principais fontes de degradação do papel. Constitui-se, na realidade, em uma série de medidas preventivas contra a ação dessas fontes de degradação, com a finalidade de evitar o alastramento e a disseminação de seus efeitos danosos. Então, qual que é o interessante aqui que eu vou trazer para ti? O que pode estar degradando um livro e como que a gente vai estar corrigindo isso para que você aplique aí dentro da tua questão de prevenção. Quando a gente fala, a gente tem dois tipos de degradação. A gente tem os fatores internos, tem fatores que vão fazer com que se degrade, que é a questão própria do livro mesmo, né? A gente tem o próprio livro, ele é papel, então o papel ele vai se desgastando com o uso, né? Ele vai se desgastando com o próprio tempo. Isso é fato, ele é interno, não tem como evitar. O que eu posso fazer para evitar é procurar sempre estar utilizando ele com luvas, utilizando ele de uma forma mais condizente, mas o próprio papel por si só ele vai se deteriorando. Mas a gente tem um principal ponto, que são os fatores externos de degradação. E aí, dentre os principais fatores externos de degradação, temos a umidade, a temperatura, a luz, a poluição atmosférica, insetos roedores, fungos e bactérias. A umidade, né? O que vai ser a umidade? A umidade é quando há, porventura, fontes de água correntes, ou no caso goteiras e tudo mais, que podem provocar uma umidificação do papel. Isso não quer dizer que ele precisa estar totalmente molhado e encharcado, ele pode estar úmido, como por exemplo, um ar-condicionado ou algum sistema de refrigeração do ambiente, né, que vai estar escorrendo, vai estar chorando, lacrimejando ali, né, como o pessoal gosta de dizer, que ele vai estar umedecendo os livros. Dessa forma, os livros eles vão umedecer e dessa forma, se eu não fizer nada para controlar, eles vão acabar, a página pode rasgar, a página vai poder desaparecer. A questão da temperatura também vai influenciar muito da qualidade do livro. Se estiver muito quente, as páginas elas vão, o calor vai reter a umidade das páginas, vai ressecar as páginas, o que vai fazer com que fique mais fácil ela se rasgar, vai fazer com que ela fique mais fácil delas ter, até também pegar combustão espontânea. Afinal é papel, né? Se eu estou com muito calor, o calor pode fazer com que o papel se rasgue e pegue fogo também. Às vezes está muito frio, né? Está muito frio, a mesma coisa. Pode haver o cristalizamento das partículas do papel, fazendo com que o papel se quebre. Então a gente tem que ter uma temperatura ambiente bem interessante. A luz também, né? Ao mesmo tempo que a luz ela favorece a leitura, mas se eu tiver uma incidência de luz diretamente, ela faz com que a tinta do papel, a tinta do livro, ela se desbote, né? Vai desbotar a tinta, vai desbotar a cor, fazendo com que as páginas, fazendo com que as letras, as figuras, elas sejam destruídas, elas desapareçam. A questão da poluição atmosférica, o ar, eles têm que estar num ar bastante oxigênio, porque os livros precisam respirar. Os livros, eles respiram igual as pessoas, então, se não há oxigênio, se há poluição atmosférica, muito gás carbônico, há muita presença de outros gases poluentes, faz com que o papel perca qualidade e ele se torne mais frágil e por assim ele possa ter maior facilidade de se rasgar.
A questão de insetos é básico, né? Então eu posso ter traças, eu posso ter baratas, eu posso ter N insetos que possam estar se alimentando e rasgando papel, porque a gente tem traças que se alimentam de papel, baratas se alimentam de papel, e os roedores eles utilizam o papel para promover ninhos, fazer ninhos. Então, se de repente eu não tenho um controle de pragas muito eficaz dentro da biblioteca ou por volta da biblioteca, isso faz com que insetos e roedores possam estar utilizando esse papel como fonte de alimento ou fonte ali para procriação. Fungos e bactérias também podem estar sendo surgindo dentro dos livros, isso depende muito da umidade, da temperatura, fazendo com que esses fungos devorem as páginas, eles podem devorar e deixar as páginas frágeis, o que leva também as páginas estarem rasgando. Então eu tenho que estar sempre pensando, os livros eles têm que estar num ambiente arejado, né, com uma iluminação legal, não pode ter incidência de luz direta, e a ambiente tem que ser arejado, tem que ter ventilação, e não pode ser um ambiente abafado. A mesma coisa, eu não posso colocar os livros vários em cima um do outro, porque isso pode provocar que os livros eles sejam pressionados, né, eles vão ser pressionados e os de baixo não respirem como os de cima poderiam estar respirando. O homem também... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O homem também ele pode ser uma fonte de degradação do acervo. Ao lidar diariamente com o acervo, com os livros, o homem introduz e utiliza uma série de materiais impróprios à conservação de livros e documentos. Às vezes, a tentativa bem intencionada de tentar estancar a degradação provoca, na realidade, danos irreversíveis. Essas tentativas amadoras, não fundamentadas no princípio de conservação, se cristalizam com o correr do tempo, transformando-se em hábitos que levam indiretamente à aceleração e à degradação de livros e documentos. Você já deve ter visto que é muito comum pessoas que utilizam panos umedecidos para limpar os livros. Isso vai fazer o quê? Vai umidificar mais ainda as páginas, que vai provocar mais a proliferação de bactérias e fungos. Eu posso utilizar papel higiênico, eu posso utilizar panos secos, para poder limpar livros, mas eu não posso estar utilizando panos úmidos, porque isso vai desfavorecer, vai degradar mais ainda o livro. A mesma coisa, pessoas que utilizam aqueles abanadores de pó para fazer, que lá vai jogar mais pó para dentro dos livros e tudo mais. Tem que procurar ferramentas. Uma boa ferramenta são panos secos para se passar em livros. Eu posso estar utilizando também lixa. Às vezes o livro fica com aquelas páginas amarelas. Eu posso estar lixando o livro com uma lixa 320, 220, para que eu possa estar tirando aquele amarelado do livro. E nunca utilizar, eu sempre tenho que procurar utilizar coisas que não vão criar marcações no livro, não vão deixar os livros marcados e nem fazer com que ele perca a qualidade. Quando a gente vai higienizar, então a operação técnica da higienização nada mais é do que manter o acervo de modo limpo e asséptico. Uma operação tão simples de ser realizada e que por isso mesmo passa despercebida por todos nós. Transforma-se a curto prazo em um dos mais sérios problemas enfrentados por bibliotecários, arquivistas e por todos aqueles que têm a missão de manter um acervo de livros em bom estado. A poeira depositada dias após dias sobre os livros e documentos causa sérios danos para a conservação do acervo. O acúmulo de poeira na superfície das obras interfere no seu aspecto estético e constitui-se uma fonte contínua de acidez e degradação. Por isso que é interessante que se crie um roteiro, crie-se um checklist de limpeza do acervo, aonde eu passo a limpar isso periodicamente de uma forma, é claro, controlada. Às vezes eu tenho um acervo com mais de 5 mil, 10 mil obras, não tem como eu limpar tudo de uma vez. Então eu posso criar um cronograma, onde eu estabeleço
quais corredores, quais prateleiras eu vou começar limpando, e quando eu chegar no final, eu vou voltar de novo. Porque, por exemplo, imagine que eu vou limpar 10 mil livros, né? Isso pode demorar aí 60 dias, 90 dias, 120 dias. Então, quando eu finalizar esses 120 dias, por exemplo, eu finalizei a última prateleira, a primeira prateleira ela já passou 120 dias sem limpeza. Então, logo, eu volto de novo limpando. Então, é uma limpeza constante. Eu nunca posso parar de manter a higienização do acervo, porque no momento que eu paro de fazer a higienização, começa-se a ter acúmulo de poeira, que vai fazer com que o livro se gaste, vai fazer com que as páginas, pensa que a página é bem frágil, é uma página bem fina. Então, qualquer coisa que provoque que ela fique mais frágil ainda, vai acabar com o livro, vai acabar ali com o acervo. E o que vai causar a deterioração de um livro? Quais são os principais aspectos que causam a deterioração de um livro? Primeiro de tudo, o manuseio, né? Então, principalmente os alunos, quando a gente fala de biblioteca, tem muitos alunos que vão estar frequentando a biblioteca, e você, como auxiliar de biblioteca, você vai estar enfrentando muitos alunos, na sua maioria, que não tem cuidado ao manusear os livros. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma conversa com a pessoa responsável pela biblioteca e fazer uma campanha de conscientização para tentar minimizar o problema. Então, o que a pessoa, geralmente o aluno pega um livro, né? O aluno vai pegar um livro e ele vai folhear o livro, muitas das vezes ele pode estar folheando, né, lendo o livro, tranquilo, mas ele pode pegar e abrir o livro total, né, fazer assim, pegar e jogar, guardar o livro em outro canto, jogar pelos cantos, não ter o cuidado necessário que pode ter, então é preciso ter uma conscientização. A poeira costuma ser a eterna companheira de uma biblioteca, se faz necessário fazer limpeza periódica na prateleira dos livros. Infestação de insetos como traças, brocas, cupins, deve sempre estar sendo observados no momento da limpeza. Se eu mantenho um cronograma de limpeza, se eu tenho ali uma rotina de limpeza periódica, nunca vai haver infestação de insetos, porque eu estou sempre mantendo limpo, eu estou sempre verificando. A cola utilizada ela não é apropriada, então, muitas das vezes os livros se rasgam, né, a capa rasga e eu preciso, às vezes, passar uma cola, eu preciso estar mantendo a conservação, fazendo uma restauração. Então, eu tenho que estar sempre utilizando uma cola plástica, né? Então eu tenho que estar utilizando uma cola plástica, uma cola PVA, uma cola de rótulo azul, nunca uma cola normal que o pessoal utiliza. Eu tenho que estar sempre procurando uma metilcelulose, uma cola própria para colar livros. A infestação de fungos, né? Então eu tenho que tomar cuidado com o ambiente úmido, eu tenho que estar verificando se ele está arejado, se ele está seco, para que eu possa não ter os fungos. E os livros comprimidos na estante. O livro na estante deve ter uma abertura para respirar, para evitar que ele seja retirado pela parte superior da lombada, né? Então, eu não posso, quando eu faço isso, né, geralmente a gente deixa o livro na prateleira e o pessoal costuma fazer isso aqui, né? Eles puxam o livro dessa forma. Isso faz com que o livro se rasgue, né? Eu tenho que deixar um espaço para que eu consiga pegar ele dessa forma aqui e tirar ele da prateleira. Então, eu tenho que ter um espaço entre eles para que eu consiga tirar dessa forma o livro, tanto tem um espaço para respirar e fica mais fácil. Não desgruda a capa das páginas, porque ao fazer isso aqui, eu posso desgrudar a capa das páginas, dependendo do estado do livro. Então é interessante esses conhecimentos para que a gente possa sempre manter a boa conservação do livro. Eu espero que tenha entendido, eu espero que tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!